Você já ficou horas e horas tentando montar o conteúdo da sua mentoria? Encheu folhas, folhas e mais folhas de papel, listou tudo que sabe, no final sentiu aquela sensação que ainda faltava mais alguma coisa? Ou pior, você montou tudo, mas o seu mentorado está perdido. Não executa, não chega no resultado e você não entende por quê. Então, para tudo. Para tudo agora, porque o problema não é a quantidade de conteúdo, o problema é que você está começando pelo lugar errado. E hoje eu vou te mostrar exatamente onde você está errando e o caminho correto para montar uma mentoria que entrega resultado de verdade. Nesse vídeo você vai aprender 3 coisas que vão mudar completamente a forma como você enxerga o seu conteúdo da sua mentoria. Primeiro, por que ensinar tudo que você sabe é o maior erro que um mentor pode cometer? E como esse excesso de conhecimento, na verdade, trava e paralisa o seu mentorado em vez de ajudá-lo a avançar. Segundo, qual é a pergunta-chave que precisa ser respondida antes de você escrever uma única aula da sua mentoria? Sem essa resposta, qualquer conteúdo que você criar vai estar construindo sobre uma base muito frágil. E terceiro, um exercício prático chamado de Jornada do Mentorado, que transforma a sua promessa em um mapa claro de conteúdo e que vai fazer você entender exatamente o que ensinar, em qual ordem e por quê. Fica até o final, porque o melhor ainda está por vir. E para você que está chegando agora aqui no meu canal, eu sou Andréia Varkin, sou mentora de mentores e de negócios. Sou empresária aqui no interior do Rio Grande do Sul, esposa do Ricardo, mãe da Laura e do Leonardo. Ao longo dos meus 25 anos de experiência em vendas, gestão de tempo, estratégia, percorri uma jornada sólida como empresária, palestrante e mentora. Já palestrei para mais de 2.000 pessoas em grandes eventos, incluindo o PPG Experience em São Paulo. Fui vencedora entre 330 palestrantes no concurso nacional de Tates Brasil, com Tatiane de Ângela, e fui membro de um dos maiores clubes de mentores do Brasil, a MLS, ao lado de Leonardo Toledo, Flávio Augusto e Caio Carneiro. Criei o método META, Mentalidade, Estratégia, Transformação e Atitude. Sou idealizadora da imersão Diamantes da Lucratividade. Hoje ajudo mentores e empresários a transformarem conhecimento em lucro com propósito, com um modelo que permite faturar mais de 50 mil reais por mês com 70% de margem de lucro. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Toda semana eu trago conteúdo prático para mentores que querem construir um negócio lucrativo com clareza e com propósito. Ativa as notificações também, porque você não vai querer ficar sem os próximos vídeos. E agora a gente vai para aquilo que realmente importa. O que eu vou te mostrar a partir daqui é o método que eu uso com os meus mentorados para estruturar um conteúdo que realmente gera resultado. Presta atenção em cada etapa, porque cada uma delas é essencial. E vamos lá, mentoria não é sobre conhecimento, é sobre velocidade. A primeira virada de chave você precisa ter hoje é essa. Mentoria não é sobre quantidade de conhecimento, é sobre velocidade para chegar ao resultado. Isso muda tudo na forma como você estrutura o seu conteúdo. Porque pensa comigo, a pessoa que procura uma mentoria não está procurando uma faculdade, ela não quer aprender tudo sobre um assunto. Ela está perdida, sobrecarregada de informação, consumindo conteúdo de todos os lados e mesmo assim não consegue avançar. Sabe aquela sensação de que quanto mais eu estudo, mais me sinto perdida? É exatamente isso que acontece com quem vive no acúmulo sem ação. O conhecimento sem direção vira paralisia. Então, quando você, na maior boa vontade do mundo, pega tudo que aprendeu em anos de jornada e despeja no seu mentorado, achando que está ajudando, o efeito é o contrário. Você aumenta o barulho, você aprofunda a confusão e o resultado que deveria acontecer mais rápido acaba afastando ele mais ainda.
Mentoria existe para levar a pessoa do ponto onde ela está hoje até o resultado que ela quer, pelo caminho mais curto e mais direto possível, não pelo caminho mais completo, mais longo ou mais cheio de conteúdo, mas sim pelo mais eficiente. Guarda essa palavra, eficiente. E se isso já fez sentido para você, já deixa seu like aqui no vídeo. Isso me ajuda muito a continuar entregando conteúdo de qualidade toda semana. E o segundo erro mais comum que eu vejo mentores cometendo é sentar na frente de um papel e já começar a listar as aulas de mentoria. Na semana 1, vou falar sobre isso. Na semana 2, vou falar sobre aquilo. Vou ter 10 módulos, 20 aulas e constrói tudo isso sem ter respondido a pergunta mais importante. Antes de qualquer conteúdo, precisa existir uma promessa. A promessa da mentoria é o ponto de chegada, é o resultado específico que o seu mentorado vai conquistar ao seguir o caminho que você vai mostrar. E é a promessa que define o conteúdo, não o contrário. A pergunta que deve guiar toda a construção do conteúdo da sua mentoria é essa: o que eu preciso entregar para o meu mentorado para que ele alcance o resultado que estou prometendo? Sem essa promessa clara, você não consegue responder essa pergunta. E sem essa resposta, você vai ensinar tudo o que sabe, porque não tem critério para filtrar o que realmente importa. A promessa é o filtro, é o norte. Tudo que não serve para levar o mentorado até ela fica de fora. Pense na minha realidade como exemplo. A minha promessa da minha mentoria é muito clara: desenvolver um modelo em que mentores e empresários consigam faturar mais de R$50 mil por mês, com 70% de margem de lucro, transformando o conhecimento em lucro e propósito. Isso é uma bússola. Tudo que eu ensino serve a esse resultado. O que não serve a esse resultado simplesmente não entra. Agora a gente vai para o exercício da jornada do mentor. Porque agora que você entendeu que a promessa vem antes do conteúdo, chegou a hora do exercício prático mais poderoso para montar a estrutura da sua mentoria. Eu chamo de jornada do mentor. Funciona assim: com a promessa definida, você identifica 2 pontos, o ponto A e o ponto B. O ponto A é onde o seu mentorado está hoje. Já o ponto B é onde ele quer chegar quando conquistar o resultado que você prometeu. O conteúdo da sua mentoria é simplesmente o caminho entre esses 2 pontos. Compartilhe então esse vídeo com alguém que está montando uma mentoria agora. Esse exercício pode transformar completamente a estrutura que essa pessoa está construindo. Vamos colocar isso na prática. Imagine que você atua na área de vendas e promete ajudar empreendedoras a fecharem seus primeiros clientes premium em 90 dias. O ponto B está claro: cliente premium em 90 dias. Agora você precisa entender o ponto A, como essa empreendedora ela chega até você. Provavelmente sem clareza sobre seu posicionamento, sem processo de vendas definido, com medo de cobrar o valor real do seu serviço e sem saber como se comunicar com o cliente certo. Com o ponto A e o ponto B na mão, você pergunta: o que essa pessoa precisa aprender a fazer para sair daqui e chegar ali? Aí começa a surgir a jornada. Talvez ela precise primeiro definir com precisão quem é o cliente ideal, depois construir um posicionamento que atrai esse cliente e em seguida estruturar uma oferta irresistível. Depois disso, aprender como ter conversas de venda com confiança e, por fim, criar um processo de fechamento simples e replicável. Olha o que aconteceu aqui. Você construiu um caminho claro, lógico e progressivo. Cada etapa prepara a pessoa para a próxima. Cada aula tem um propósito dentro da jornada. Não tem enrolação, não tem conteúdo por conteúdo, mas tem resultado sendo construído passo a passo. Agora, sabe aquela máxima que dizem menos é mais? A lógica das aulas curtas e diretas?
Existe um medo muito comum entre mentores e iniciantes, e você pode estar sentindo isso agora. É o medo de que o mentorado olhe para sua área de membros, veja poucas aulas e pense que pagou caro demais por tão pouco conteúdo. Mas pensa bem, se o seu mentorado entra na sua mentoria, assiste 5 aulas objetivas, aplica o que você ensinou e chega no resultado que você prometeu, como ele vai se sentir? Grato, realizado e disposto a te indicar para todo mundo que ele conhece, porque ele conseguiu exatamente o que queria e rápido. Agora imagine o cenário contrário. Ele entra, vê 80 aulas, fica sobrecarregado só de olhar para tudo aquilo e começa a procrastinar. Não assiste, não executa e não chega a resultado nenhum. Não importa o quanto você sabe, se o conteúdo não gera uma ação. Agora, me conta aqui nos comentários, você está em qual dessas fases agora? Ainda definindo a sua mentoria ou já tem uma promessa e está tentando estruturar o conteúdo? Quero te ajudar a avançar. Aulas curtas, diretas ao ponto, focadas no que o mentorado precisa executar agora. Essa é a filosofia. Quantidade não é sinônimo de qualidade. Em mentoria, clareza e objetividade valem muito mais do que volume. Você já tem o exercício, você já sabe construir a jornada, mas tem uma decisão que vai determinar se a sua mentoria vai escalar ou vai te aprisionar. E é sobre isso que eu preciso te falar agora. Depois que você define o conteúdo da sua mentoria, através da jornada do mentorado, existe um passo que separa mentores que travam dos mentores que crescem. Transformar esse conteúdo em uma trilha gravada dentro de uma área de membros no modelo de mentoria perpétua. Lembra quando eu falei que mentoria é sobre velocidade? Esse modelo serve exatamente a isso. O mentorado entra na área de membros, acessa exatamente o conteúdo que precisa executar agora e avança no próprio ritmo. Você não fica refém de abrir uma turma todo mês para repetir as mesmas aulas ao vivo. Você não fica preso num ciclo que nunca escala. E o seu mentorado não depende de um calendário para começar a agir. O modelo perpétuo é o caminho para construir uma mentoria lucrativa, com liberdade e com impacto real. Porque o conteúdo trabalha por você e você dedica a sua presença e energia para o que realmente transforma: o acompanhamento, o direcionamento e a conexão com os mentorados. Então vamos lá, recapitulando aqui. O que você aprendeu hoje? Mentoria é sobre velocidade, não sobre quantidade de conhecimento. A promessa vem antes do conteúdo e a jornada do mentorado é o exercício que transforma sua promessa em um conteúdo claro, eficiente e poderoso. Aplica isso ainda hoje. Pega um papel, define sua promessa, desenha o ponto A e o ponto B e começa a construir o caminho. Se você quer avançar ainda mais rápido nesse processo, o link com o próximo passo já está aqui na descrição desse vídeo. Deixa o seu like, compartilha com quem precisa ouvir isso e nos vemos no próximo vídeo.